Pessoal, vamos aqui dar continuidade a artigo de opinião, ok? Vamos aqui à nossa segunda aula para o 9º ano. Temos aqui alguns textos que nós vamos ler, ok? Temos aí o primeiro texto. Fala sobre o porte de arma. O que é que você acha sobre o porte de arma? Existe o Estatuto do Desarmamento. Então vamos ler aqui sobre o porte de arma. Depois você pode dar a sua opinião. Você pode escrever algo sobre o que você acha. Ok? O texto aí, ó. No Brasil, o porte de arma é regido pela Lei 10.826 de dezembro de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. O artigo 6º da lei estabelece a proibição do porte de arma em todo o território nacional, salvo casos específicos. Então, o que é que você acha? Deixando bem claro que não existe verdade absoluta. Existem várias opiniões e nem sempre a verdade de um é a verdade do outro. E não tem que ser. Às vezes as opiniões se divergem e as pessoas têm que respeitar as outras opiniões. Ok? Vamos aqui, pessoal, ao nosso segundo texto. Aqui, o segundo texto que fala sobre a maioridade penal. Vamos ver aqui, ó. Em 19 de agosto de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, número 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondo, estupro ou latrocínio, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Esse assunto também é bastante polêmico, porque tem pessoas que acham que não, que 18 anos é a idade correta para responder por isso. E já tem pessoas que acham que não, que de 16 anos as pessoas já podem ser penalizadas. E outras pessoas dizem que não, que com 16 anos uma pessoa, um jovem não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Ok? Hoje em dia, as leis elas estão mais brandas. E vamos aqui a outro texto. Então, sobre essa questão aí, sobre maioridade penal, o que é que você acha? Deixando bem claro, pessoal, que para que você escreva sobre alguma coisa, para que você discorra sobre um assunto, é bastante importante que você leia para se apropriar daquele tema, para você saber o que falar. É muito importante que você tenha conhecimento sobre aquele assunto. Pesquise na internet, leia livros. Tudo bem? É bastante importante. E este é um dos assuntos mais polêmicos que eu acho. É sobre a maioridade penal. Vai ter uma zoada aí, vai passando um carro aí, carro de som. Se gravar assim de dia, é desse jeito. É por isso que eu gosto de gravar à noite. Estou gravando aqui de dia, não sei se deu para ouvir aí o som aí do carro de som passando aí. Vamos aqui ao outro texto. É polêmico também. Mas já em anos anteriores já foi mais polêmico. Agora não, que já amansou assim, sobre esse tema. A prática tradicional em cidades do interior do Ceará, está escrito até errado aí, ó. A vaquejada agora é ilegal.
e os organizadores, está escrito errado também, podem ser penalizados. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta quinta, 6, derrubar uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada, apontada como esporte e atividade econômica que movimenta, segundo o governo do Ceará, mais de 14 milhões por ano. No Ceará, a vaquejada mais famosa era realizada em Itapebuçu, no Parque Novilho de Prata, em um distrito de Maranguape, a 69 quilômetros de Fortaleza, realizada há 71 anos. A edição de 2016 ocorreu em setembro do último. A vaquejada é uma atividade competitiva no qual os vaqueiros têm como objetivo derrubar o boi puxando o animal pelo rabo. Veja aí, tem pessoas que acham um absurdo quando comentam que a vaquejada é um esporte. E eu tenho outras pessoas que dizem, não, que é um esporte, que as pessoas estão pensando também, tem que pensar também na economia, porque arrecada por ano mais de 14 milhões, né? E é bastante importante que a vaquejada não pode ser proibida. Mas eu estava lendo também, vendo na internet, como eu disse para vocês, que a pessoa tem que se apropriar do assunto. Eu estava vendo na internet e eu tenho ali o seguinte, a manchete. O boi teve o rabo arrancado. Proibição da vaquejada abre polêmica. Veja só, o boi tendo o rabo arrancado na vaquejada. Nisso, aí tem pessoas que dão uma opinião sobre isso, né? O que uma pessoa tem, quando a pessoa defende a vaquejada, o que ela tem a dizer sobre essa parte aí, e a derrubada do boi? A pessoa diz, não, o boi não sofre nenhuma lesão, tal. E sobre isso, pessoal, eu não gosto nem de comentar. Eu não gosto da minha opinião sobre este assunto, não. Mas o que é que você acha? Né? Então, sobre isso, gente, você pode dar a sua opinião. A opinião que você der, deve ser uma opinião sustentada, deve ter justificativo, deve ser coerente a opinião que você vai expor, que você vai escrever. Você escreve a sua opinião, dando o seu ponto de vista. Ok? No caso, em primeira pessoa. É você que vai dar a sua opinião e você vai assinar embaixo. Como eu falei na aula anterior, a maioria dos artigos de opinião são assinados embaixo, que são em primeira pessoa. Ok? Temos aí também, gente, um assunto bastante polêmico, que é a legalização da maconha no Brasil. Confira aqui uma reflexão sobre a questão da legalização da maconha no Brasil. A questão da legalização é muito mais complexa do que realmente aparenta. Hoje, não sou mais usuário, dizendo esta pessoa aqui, ó, dizendo ele. Hoje não sou mais usuário. Ele falando isso aí, há aproximadamente 4 anos. Como professor, ele dizendo, né, que ele escreveu isso aí, ó. Foi o que ele escreveu. Como professor, uso minha experiência para combater o uso sem o menor receio de esconder tal experiência. Aí que ele diz que combate porque teve experiência. Ó, o azulado novamente, ó. O avião vai passando aí. Gente, é por isso que a próxima aula eu vou gravar à noite. Tal experiência. Mas também tem avião que passa à noite também. Apesar dos danos que me causou, esse rapaz falando, dizendo ele que é professor. Mas, se ainda fosse, seria contra a legalização. Por quê? Né? Ele falando isso aí. Vamos dar continuidade. Um dos principais argumentos de defesa da legalização da maconha é o fim do narcotráfico. Doce ilusão. Ele dizendo, viu? Ele falando. Em um país como o Brasil, com instituições legislativas e judiciárias corruptas e entregues aos interesses privados, os efeitos socioeconômicos da legalização da maconha seriam terríveis. Ele falando. Mas tem pessoas que defendem a legalização da maconha, gente,
por conta de que ela em algumas ocasiões, ela serve como planta medicinal. Ela cura algumas enfermidades. Aí são opiniões de algumas pessoas, é por isso que eu falo. Existem várias opiniões. E como eu disse, nem sempre a verdade de um é a verdade do outro. Então apenas eu estou colocando duas opiniões, são opiniões divergentes. Um acha que sim, outro acha que não. E esse que está dizendo que não, que é contra a legalização da maconha, ele foi usuário. Então ele fala com propriedade, né? Ele acha que é com propriedade. Existem até outros casos horríveis aí que as pessoas falam sobre a maconha e outras coisas positivas que as pessoas falam sobre a maconha. Ok? Aí são opiniões. É por isso que esse assunto é muito bom. Esse assunto é um assunto maravilhoso, falar sobre o artigo de opinião. É muito bom. Ok, pessoal. Ai, meu Deus, isso aqui. Aí temos aqui outro assunto aqui, ó. E tem outro assunto aqui, gente, é sobre o uso da focinheira nos cães. Artigo 1º. A condução em vias públicas, a proibição, a proibição sobre o cão andar nas ruas, cães perigosos. Quais são os cães que são perigosos e que tem que andar com focinheira, se bem que a maioria das vezes que eu ando na rua, aqui na cidade, os cães, os donos dos cães andam com eles para cima e para baixo sem focinheira. Eu acho, gente, na minha concepção, aí eu dou minha opinião. Eu acho um perigo absurdo a pessoa andando com o cão na rua. Mas não, depende da criação do dono, sim, gente. Mas a criação do dono depende. Mas se você prestar atenção, em muitos casos que as pessoas veem, quando um cão que é feroz, violento, ele ataca uma pessoa, nem o dono consegue conter este animal, tá certo? Então, tá aqui, ó, a condução em vias públicas é perigoso, logradouros em locais de acesso público exige a utilização de coleira, guia curta de condução e enforcador para os cães das seguintes raças: Mastim napolitano, Pitbull, Rottweiler, American Staffordshire Terrier, raças derivadas ou variações de qualquer das raças indicadas nos incisos anteriores. Aí, o que é que você tem a falar sobre isso? Então, gente, existem outros temas polêmicos também, que é liberdade de opinião, respeito à democracia, liberdade religiosa, analfabetismo funcional, o aquecimento global, o Brasil que eu quero, políticas públicas, não é? Nessa questão aí, políticas públicas, ela tá bem parecida com o Brasil que eu quero. No Brasil que eu quero, posso até dar a minha opinião sobre o Brasil que eu quero. Gente, deixando bem claro que a opinião, você falando, é importante, mas que sai, no caso, você pode socializar com alguém, né? Que aí são textos orais. Então você pode escrever para você falar alguma coisa, para você dar opinião. Se você escrever é muito melhor. Então, sobre o Brasil que eu quero, eu gostaria que o Brasil, principalmente na cidade que eu moro, que tivesse um sanatório, para que assim como existem pessoas normais, existem pessoas que têm problemas problemas mentais. Então, eu acho que deveria ter, assim como a Casa dos Idosos, devia ter bem grande, a Casa das Crianças, a Casa do Menor Abandonado, bem grande, né, para que acolhesse todos os abandonados. E também, pessoal, nós precisamos de lugares assim. Esse é o Brasil que eu quero, é um Brasil que tivesse várias instituições que acolhessem essas pessoas. Ok, pessoal. Temos aqui, continuando o assunto aqui, temos falando também sobre a legalização da maconha, que eu já falei, artigo de opinião, já falei sobre a legalização da maconha.
a maioridade penal. O voto obrigatório no Brasil, tem pessoas que acham assim, por que o voto é obrigatório? Se a pessoa pode votar em branco ou em nulo para que o voto é obrigatório? Aí tem pessoas que dizem, não, que você vai ter que ir para mostrar que é brasileiro, para mostrar que foi lá votar. Mas tem pessoas que são questões de opiniões. Tem pessoas que não entendem, não entendem essa justificativa. Tem pessoas que não entendem essa justificativa aí, né? Eu, na minha concepção, sempre vou lá, voto, não tenho o que opinar. E eu não tenho o que opinar. Mas tem pessoas aí que gostam de opinar sobre o voto obrigatório no Brasil. Cota racial, tem pessoas que acham um absurdo ter a cota racial. Para mim, tanto faz, né? Eu também não gosto de opinar sobre isso, não. E concurso público. Tem pessoas que acham que no concurso público, que é um assunto também que as pessoas gostam de... Não é muito abordado, não. Mas as pessoas falam, no concurso público deveria haver uma lei que quem é concursado em certo estado não deveria concorrer ao mesmo cargo. Por exemplo, quem é professor não deveria concorrer no estado ou no município ao mesmo cargo. Tem que deixar para as outras pessoas. Eu discordo que quem é aposentado não deveria concorrer porque já é aposentado e tal. São questões de opinião. Sobre isso, eu também não gosto de opinar, né? Eu deixar aí com a lei. Ok, pessoal. Aí você vai você vai ler aí, depois você pode dar a sua opinião, você pode comentar, você pode, mesmo divergindo com algumas pessoas, é até bom. Não tem que ser, a verdade não tem, como falei, estou sempre batendo na mesma tecla. Não existe verdade absoluta, a opinião pode ser divergente. Agora veja isso, pessoal. Aí, ó. Agora é a sua vez. Escolha um dos temas que foram abordados, exceto maioridade penal. Escolha um dos temas que foram abordados, exceto maioridade penal, porque esse foi a redação da aula anterior. Leia mais sobre o tema que você vai escrever. Pesquise para se apropriar do assunto e dê sua opinião em 30 linhas. Ok, pessoal. Tem outro assunto também que eu não coloquei aqui, sobre a legalização do aborto. Esse assunto, pessoal, também é bastante polêmico. O que você acha? Ok? Ok, pessoal. É muito importante que você leia sobre esse assunto, sobre a legalização do aborto. Tudo bem? Eita. Até a próxima aula, ok? E a gente se vê depois dessa pandemia. Enquanto isso, nós vamos tendo aulas remotas. Até a próxima aula. Valeu, abraço, tchau.